Boa noite, nação bugrina. Bem-vindo a mais um pré-jogo do Arquibancada Guarani, o número 130. Já vamos completar um ano, hein? Um ano aqui com vocês e nesse pré-jogo de Guarani e Londrina. O jogo que marca o encontro do nosso time com a nossa torcida. É, o momento não é o melhor não, né? Se a gente pudesse escolher um momento para estar revendo o nosso time jogar em campo, talvez não fosse esse. Mas é o que temos, né? A gente vai falar bastante disso. Nós tivemos uma semana cheia aí para conversar e tem muito assunto para falar, né? Muito assunto mesmo. Eu tentei fazer um balanço um pouco e depois do último jogo, eu confesso para vocês que não vou dizer que entreguei a toalha, mas eu definitivamente não acredito que esse time, com tudo que está acontecendo e do jeito que vem jogando, seja candidato a acesso, não. Ele tem probabilidade de acesso cada vez menor, é verdade, mas está cada vez mais improvável que aconteça isso. E eu acho que a gente tem que fazer um pouco do começar a iniciar o balanço do ano em relação ao que fizemos de bom e o que fizemos de ruim. Né? É, em primeiro lugar, né, vamos falar um pouco das chances atuais antes de falar do jogo de amanhã. O Guarani hoje é o oitavo colocado com 42 pontos. Né, em 28 jogos, um aproveitamento de 50%, ou seja, ele ganhou metade dos pontos disputados. 11 vitórias, 9 empates, 37 gols pró, 31 contra, um saldo de apenas 6. Nós vamos jogar amanhã contra o Londrina, 30 pontos, aproveitamento pífio de 35,7%. Apenas 7 vitórias, 22 gols a favor só, um saldo negativo de menos 11. Então é um time que está na disputa contra o rebaixamento, não tenha dúvida. É um time bem fraco, na teoria, na prática, e que ainda está disputando o Campeonato Paranaense, dividindo algumas atenções em relação a isso. Ou seja, é um jogo para o Guarani ganhar amanhã. Na teoria, nós somos absolutamente franco favoritos para vencer amanhã. Mas, como eu falei para vocês, acho que o Guarani vem fazendo um ano que às vezes tem coisas que a gente nem lembra mais. Eu tive que levantar o histórico disso. Né? Nós tivemos 3 técnicos esse ano, desde o início. A gente tinha um plano no ano passado, mais ou menos nessa altura, a gente estava desanimado. Né? E eu me lembro porque nós começamos o Arquibancada Guarani, logo no início da jornada do Felipe Conceição, num jogo contra o Vitória, onde nós empatamos com o Vitória lá na Bahia. E aí a gente estava começando uma reta de recuperação. A gente estava bem chateado. Coincidentemente, isso é uma coincidência, porque o momento do campeonato, inclusive, é bem diferente. Nós também estamos bem desanimados hoje. A torcida, efetivamente, esse jogo ao vivo, aí, com a participação da torcida, não pega o Guarani num momento bom. Não pega o Guarani num momento bom. Nós já tivemos a esperança e maiores possibilidades de estar disputando acesso. Não é o momento, não é o caso agora. Né? E o ano passado, nós também tivemos um gostinho, achávamos em algum momento, bem no fim do ano, que a gente poderia subir. E isso não aconteceu, e é a desculpa dada, vamos dizer, o fato ocorrido e é utilizado para justificar isso, foi a pandemia. Porque o time foi acometido pela pandemia, aquele famoso jogo contra o Cuiabá, e aí por conta disso nós não conseguimos, acabamos ficando em 13º. Tá. E eu não acredito nisso. Eu acho que o time já era curto. O time teve o problema da Covid, sim, mas também uma responsabilidade da administração nossa. Né? E o Guarani tinha como time um time pior do que o time que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B esse ano, a temporada de 2021. Eu acho. Então, se a gente pensar um pouco, os goleiros eram muito equilibrados, porque no início do ano a gente tinha o Cavicchioli, não quisemos utilizar. A gente tinha
É, o Gabriel Mesquita, que era o terceiro goleiro, vamos lembrar. O primeiro era Jefferson Paulino. O segundo veio o Jefferson Pim para o lugar do Cavicchioli. Lembra? O Cavicchioli está fazendo um grande campeonato pela América. E acabou jogando, depois do fracasso dos dois, é que veio o Gabriel Mesquita, que era o terceiro goleiro, uma aposta. E eu acho até que uma boa aposta do ponto de vista aposta. E acabou o ano nas glórias do time, ou pelo menos bem cotado. Esse ano nós temos, além do Gabriel Mesquita, um goleiro mediano, o Rafael Martins, goleiro fraco, e tínhamos os garotos da base. Agora temos o Arthur Gazzi, que foi um reforço que acabou de chegar. Né? Bom, melhor que o ano passado? Não igual. O miolo de zaga eu acho que era melhor. O ano passado a gente tinha, principalmente, jogaram vários, mas Valber e Didi. O Valber foi reforçar o Vasco da Gama agora, estava no Cuiabá, mas não jogou em nenhum momento no Cuiabá. No Vasco, está zagueirando. Não é ruim, mas não é excelente. Eu prefiro o Thales. E nós ainda contratamos o Carlão, o Ronaldo Alves, e agora tem o Luiz Gustavo, que não se ouve bem, pelo menos no primeiro jogo. Né? Mas eu acho que o time é mais robusto na zaga, no miolo de zaga, do que era no passado. Na lateral esquerda, idêntica. Na lateral direita, acho que também estamos melhor. Diogo Matheus é muito melhor que Cristóvão, que hoje joga pelo CSA. Lud, que já estava aí, mas era a terceira opção. O Pablo também ainda era improvisado. Então esse ano nós temos mais opções. Mais opções e melhores. Então estamos melhores na direita, estamos igual na esquerda, estamos melhores no centro da zaga. Portanto, a defesa, no nosso pequeno balanço e rápido balanço, é melhor que o ano passado. No volante, o ano passado, o Bruno Silva jogava na zaga, portanto a zaga era ainda mais fraca e ele não estava como volante. Nós tínhamos o volante, por exemplo, o Marcelo, o David. Esse ano, o Bruno Silva está como volante. Eu acho que ele é um pouco melhor do que esses dois caras, eventualmente. Não gosto do Bruno Silva, e vocês sabem disso, nós vamos falar bastante dele ainda hoje. Nós temos o Persson, nós temos o Tony, nós temos o Rodrigo Andrade e nós temos o Índio. Portanto, eu acho que nós estamos um pouco melhor, levemente melhor servido do que ano passado. Nas meias nós tínhamos Crispim e o Murilo Rangel. Eu acho que o Crispim, inclusive, esse ano vem fazendo um bom campeonato. É um bom jogador. Era um pouco irregular aqui no Guarani, mas é um bom jogador, assim, indiscutivelmente. Eu acho que nós estamos melhor esse ano. Nós temos Regis e Andrigo, um pouco mais regular, não brilhantes, mas um pouco mais regular, melhor que o Murilo Rangel? Eu acho que sim. Temos Arthur Rezende, pior do que nós temos hoje. No ataque, um ataque muito parecido. Bruno Sávio já estava aí, Todinho já estava aí. Nós tivemos o Davó, perdemos. Matheus Souza já estava aí. Em vez de Rafael Costa, temos o Lucão. Então, muito parecido. O Guarani esse ano, é muito parecido com alguns setores levemente melhores que o ano passado, no ponto de vista time. Do ponto de vista técnico, ano passado, a gente teve alguns técnicos que foram um desastre e no final do ano nós tivemos Felipe Conceição. Nesse ano, a gente apostava no Felipe Conceição. Apostava que ele pudesse fazer um bom campeonato brasileiro. Renovamos com ele e, infelizmente, ele foi seduzido pelo canto da sereia lá para o Cruzeiro e se deu muito mal. Mas vamos comparar um pouquinho. Felipe Conceição jogou este ano, não o total de campanha, 7 jogos, que foi a final, a reta final da Série B do ano passado. O técnico deixou, então, como eu disse, o Guarani para seguir o projeto no Cruzeiro. Quando ele saiu, antes do Campeonato Paulista, no início do Campeonato Paulista, nós trouxemos para iniciar o projeto desse ano o Alan Al. O Alan Al tinha sido conseguido o acesso pelo Cuiabá e chegou então para o projeto de tentativa na linguagem da diretoria, brigando pelo acesso. Foram 13 jogos no comando do Guarani, durante só o Campeonato Paulista. 4 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. O aproveitamento de 38,5%.
Um aproveitamento muito fraco. Essa semana vi um comentário em algum lugar, acho que nos nossos vídeos, uma pessoa falou que nós perdemos um grande técnico, o Alan Al. Eu não acho que ele é muito melhor ou pior do que o Daniel Paulista, mas essa campanha dele não candidatava ele a fazer uma grande campeonato brasileiro no Guarani, com certeza. E teve uma grande pressão da torcida para que ele saísse, depois desses 13 jogos. Perdeu para todos os grandes durante o Paulista, todos, com reservas ou titulares, os nossos adversários utilizando reservas ou titulares. Classificou em segundo lugar, com muita dificuldade até, eu acho. Foi eliminado pelo Mirassol, sem marcar gols e com péssimo futebol no último jogo. Então a impressão deixada pelo Alan Al, que hoje é técnico do CRB, não sei como foi hoje, mas estava perdendo o Botafogo, e o CRB, que tem um time não forte, na minha opinião, fraco, não fez boa campanha aqui e não merecia ficar. Foi trocado, foi substituído pelo Daniel Paulista, apesar de muitos queriam o Jorginho. O Jorginho, que hoje está no Cuiabá, fazendo boa campanha no Cuiabá. Parece que a gente tinha, as pessoas que queriam o Jorginho, tinham, claro, um cara muito caro, talvez um sonho inatingível naquele momento, mas tecnicamente era um cara bom sim. O Daniel Paulista, ele fez boa campanha no Confiança no passado, e tinha surgido no esporte. Ele também foi ex-auxiliar do Eduardo Batista, que até há pouco tempo atrás, ou agora, ainda está no Mirassol. Na Série B, a campanha dele é aquela que vocês conhecem, que eu acabei de falar do Guarani. 11 vitórias, 9 derrotas, 9 empates e 8 derrotas, aproveitamento de 50%, 37 gols pró. Então é uma campanha regular. O discurso é regular. O discurso é de que, olha, nós vamos tentar fazer o melhor possível. E se der, a gente sobe. Esse também é o discurso da diretoria, esse é também o discurso de todos os jogadores. E isso não é o suficiente, gente. Não é o suficiente para uma camisa forte como a do Guarani. Ou não deveria ser aceitável. Se a gente pega qualquer discurso do Cruzeiro, que não vai subir esse ano, os caras só falam em acesso. Ainda agora. O Vasco estava num degredo danado. Já contratou, teve alguns reforços e conseguiu subir no campeonato. Vai lutar para subir. Vai lutar para subir. Então, Curitiba e Botafogo, por exemplo, já subiram. Na minha opinião, o Vasco também. Então, Curitiba, Botafogo e Vasco. Nós temos então uma vaga lá para disputar. Uma vaga só. Que vai disputar quem? CRB, Avaí, Goiás e mais um. Até o CSA entrou na briga de novo e o Guarani está na mesma toada, mas fora da briga, na minha opinião. Né? Então vamos lá. Novidades dessa semana. O Guarani precisa, para subir, só lembrando, para reforçar, um aproveitamento de 66,6% nos próximos 10 jogos. Certo? 5 jogos dentro, 5 jogos fora. Eu acho muito difícil, principalmente um time que só teve 50 até agora, em 28 rodadas. Tá? Então, temos o retorno do Thales e do Bidu. E um comentário aqui. Durante a semana, o Bruno Silva deu entrevista coletiva e até ficou meio nervoso, não aceitou algumas críticas. Na verdade, uma pergunta recebida durante a entrevista coletiva, que sim, tinha embutido nela um tom de crítica, mas um fato. Um fato. Ele disse para a pessoa que fez a pergunta que você sabe como é que a gente faz a marcação? Olha, eu não sei o que você combina e treina em termos de marcação. O que eu sei é que a efetividade daquilo que eventualmente você combina e treina é muito ruim. E sim, você disse que não falhou nos últimos jogos. Sim, no jogo contra o Cruzeiro, o zagueiro deles cabeceou pela enésima vez entre você e o Thales. Depois, quando você foi para a zaga, inexplicavelmente, na minha opinião, no lugar do Ronaldo Alves, fez pichotada de novo, tomou cabeçada de novo, com o mesmo zagueiro lá, e era você que estava na jogada, Bruno Silva. Então, você acusou alguém, uma pessoa, ou torcedores,
de que não haviam assistido o seu jogo, eu assisti. Muita gente assistiu. Assista você também. E faça autocrítica para ver se você não falhou. Mais ainda, minha opinião, você é fraco zagueiro, um volante limitadíssimo. Terceira coisa, a torcida do Guarani, todo mundo que trabalha no Guarani, todo mundo que joga no Guarani, todo mundo que presta serviço para o Guarani, deve satisfação à torcida por um motivo. O Guarani Futebol Clube pertence à torcida, aos associados, à torcida, que são esses que sustentam a equipe. Comprando camisa, comprando ingresso, comprando Premier, assistindo, depositando horas e horas de atenção, horas e horas de trabalho, horas e horas de atenção. São esses caras a quem vocês devem satisfação. Inclusive você, Bruno Silva. Então, sim, você tem que responder, sim, você tem que aceitar as críticas, e se não quiser aceitar, pega o seu chapéu. Vamos lá. Os nossos maiores adversários também se reforçaram nessa reta final. Avaí contratou Jadson. Náutico contratou Matheus Jesus, gente, e Caio Dantas. O Náutico estava despencando, e talvez ainda esteja, mas ainda assim está tentando. Goiás ia assinar com o Fernandão, não assinou porque ele teve a suspensão dele por doping estendida. CRB, Nicolas Careca, bom jogador, gostei muito dele. Vasco, Nenê, troco de técnico, trouxe o Diniz, a torcida tá pro pano e vai para cima. E nós? Quem a gente trouxe? Samuel Santos, que nem no banco ficou por alguns tempos, agora não sei nem se vai ficar. É brincadeira. Então, a atitude do Guarani, não estou dizendo que tem sido irresponsável do ponto de vista da gestão, mas eu posso dizer, em termos de atitude, em termos de discurso, é um discurso derrotado, é um discurso sem convicção, é um discurso de time pequeno. Eu não quero irresponsabilidade, eu quero, pelo contrário, responsabilidade e coragem em tomar decisão e tirar algumas pessoas do time, dar uma chacoalhada nesse time, fazer com que, sim, pagar tudo em dia e tomar decisões administrativas que atuem, que ajudem o Guarani a sim disputar esse acesso. Seria muito importante para nós. Não, eu não acredito que vá. Tem probabilidade. E se for, vou ficar muito feliz. Mas não duvido, duvido que consiga. Para amanhã, gente, minha opinião, vai ganhar do Londrina. Se não ganhar do Londrina, minha opinião, tem que demitir o técnico. O que vai acontecer de fato? Talvez demita o técnico. Se ganhar do Londrina, não vai demitir o técnico. Minha opinião, tanto faz. Né? Nós só vamos enganar ou adiar um pouco mais aquilo que é certo. Que nós vamos terminar entre sexto e oitavo. Essa é a minha opinião. Pode virar? Tomara que vire. Tomara que vire. E amanhã ganha porque o nosso time é melhor. Ou pode ser melhor que o Londrina, sim. Sem dúvida, somos fãs favoritos. E não faz mais nada que obrigação. Mais nada que obrigação. Eu escalaria, bagunçaria um pouco esse coreto aí. Tem os retornos importantes, mas tem coisa que não dá mais. Minha modestíssima opinião. Então, no gol, eu não colocaria nenhum desses caras. Aí. Ah, mas tem que manter o grupo, esquece. Já deu. Rafael Martins, Gabriel Mesquita. Eu colocaria Arthur Gás. Mas você nem conhece, não tem problema. Se esse cara é o jogo, se nós não podemos testar contra o Londrina, um dos últimos times do campeonato, o goleiro que veio do São Paulo agora, com medo de que ele possa ser pior do que o Rafael Martins, não tem mais oportunidade para testar. Eu entraria com Arthur Gás. Na lateral direita, parece que é o que vai acontecer, e eu acho que é correto. Diogo Matheus. Diogo Matheus é um bom jogador. Nada contra o Ludic, mas Diogo Matheus é melhor. Miolo de zaga. Thales retorna, titular. Carlão é um bom zagueiro, tem feito um bom. O Ronaldo Alves está muito bem, mas está suspenso. Carlão é o substituto natural. Bidu volta à sua posição. Eliel fez boa partida, eu gostei muito do Eliel.
E acho ele um bom substituto. O Bidu volta para a posição dele. Tem sempre aquela discussão se a gente não deveria colocar o Bidu mais à frente. Eu gostaria de ver. Sou curioso para ver. Coloco o Leão na lateral esquerda e empurro o Bidu para frente. Mas, Bidu, com o volante, tira o Bruno Silva. Até porque ele não está entendendo muito bem o jogo, não, depois do que falou no meio da semana. Né? E sim, o Índio tem entrado bem, não acho o Índio maravilhoso, não acho ele um fantástico, mas ele, que não é grande coisa, na minha opinião, tem melhor preparo físico do que o Bruno Silva e não é pior que o Bruno Silva. Sinceramente, acho que é. Não é bom, não é bom, não. Mas tem mais energia que o Bruno Silva. Índio. Depois o Rodrigo Andrade. Acho que o técnico acerta nessa tentativa, porque se mostrou um pouco mais equilibrado. Regis e Andrigo na frente. O problema é que eu acho que fica muito pouco agressivo. Mas pouco agressivo o time já é. Sem Andrigo, com Andrigo. Então é melhor por qualidade é alguém que chute no gol. Regis e Andrigo. Na frente, Bruno Sávio, indiscutível. E aí, o natural seria o Júlio César. Mas eu acho que fica muito pouco agressivo com o Júlio César. Não acho o Todinho em boa fase. Não acho que tem que entrar o Lucão. Todos os outros meninos para entrar desde o início. Não acredito em ninguém junto com o Bruno Sávio. Eu colocaria o Todinho mesmo. Bruno Sávio e Todinho na frente para tentar ser mais agressivo desde o início para ganhar o jogo. Júlio César. Aí se entrar com o Júlio César, um pecado capital? Não. Tem jogado inclusive boas partidas. Mas é que o time fica sem um atacante nato aí. Eventualmente, é a formação que nós vamos ter, já que nós não temos esse centroavante. Tá bom? Caramba, falei demais. Falei demais, muito obrigado. Acho que foi o tempo sem a gente se falar. Espero que vocês tenham gostado. Boa sorte para nós. Para quem vai no brinco, um excelente retorno para todo mundo. E a gente se vê depois do jogo, aqui no pós-jogo. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.